princípios norteadores da ação do supervisor, iniciativa e comunicação. Olá! A demanda de trabalho de um supervisor, coordenador no ambiente educacional é ampla e pode ser bem desgastante. Vem comigo nessa aula analisar a importância da iniciativa no trabalho do supervisor, bem como a relevância de uma boa comunicação para a realização desse trabalho. O coordenador pedagógico tem que ser bom comunicador. Várias metáforas são construídas sintetizando o seu papel e a sua função na escola com distintas rotulações ou imagens. Qual é a tua imagem? Se você não fosse pessoa, poderia ser descrito como o quê? Sabe como é que eles chamavam os coordenadores pedagógicos? Ah, ele é o bombeiro, tá só apagando incêndio. Ou, essa é clássica, gente, bombril, 1001 utilidades, né? Não tô nem aqui fazendo propaganda da lã de aço, não. Tô falando que muitas vezes a gente é chamado desse nome porque faz tudo na escola, salva, apaga incêndio, resolve, faz. E às vezes nem é tão querido assim pelas pessoas, né? Primeira vez que eu passei de professora e fui contratada para ser coordenadora pedagógica na faculdade. Então eu virei coordenadora pedagógica, cheguei na minha casa e falei para os meus filhos, para o meu marido, nossa, vamos comemorar, a mamãe foi nomeada, vai ser coordenadora pedagógica, né? Tal. Aí meu filho tinha uns 8 anos, talvez uns 7 aninhos, assim, meu filho caçula, que hoje é um moço, né? Mas ele tinha uns 7 anos. Ele falou assim, ai mãe, você vai ser coordenadora pedagógica? Eu toda animada, sim, que legal, né filho, agora vai ter um monte de professor. Ele falou assim para mim, coitada de você, ninguém vai gostar de você, porque lá na minha escola ninguém gosta da coordenadora. Ai. Sabe que o Henrique, que é esse garotinho aí, dessa minha vida, ele me fez pensar muito nisso. Puxa, então eu vou ser uma coordenadora bem legal para todo mundo gostar de mim, né? E é isso que eu desejo para vocês, que essa frase, né? Puxa, o que eu preciso fazer para ser um bom coordenador? Sempre habite a sua cabeça, fique pensando nisso. Uma pessoa melhor. E na sua escola? Conta aí, vai. As crianças também não gostam do coordenador pedagógico? Ou gostam, os professores? Vai, me acha nas redes sociais e fala comigo, porque eu vou gostar de conversar com você sobre isso, tá? Nem sempre as iniciativas do supervisor, eu tô rindo aqui, mas é assim mesmo, nem sempre as iniciativas do supervisor são bem-vindas. Nem tudo que a gente propõe todo mundo aceita, né? Porque, de certa forma, o que a gente propõe vai alterar a rotina dos professores, vai tirar algumas pessoas da sua zona de conforto, vai forçar pessoas a pensar diferente. E pensar diferente às vezes dói, né? Não é fácil. Claro que não é. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? É por isso que somos pessoas especiais aqui. Tô brincando, não é fácil, mas é necessário. Se a gente quer uma escola melhor e se a gente levanta todo dia de casa para fazer uma educação com qualidade, sinto muito, nós vamos ter que fazer então, né? É para isso que a gente está aqui. Quais atitudes um coordenador pode ter? Então vamos lá. Quais são as atitudes que vão desencadear processos de mudança na escola? Tá? Acompanhem comigo aqui de quais atitudes eu estou falando. A primeira, você vai promover processos de coordenação atrelado, né, bem pertinho da direção, da gestão escolar. Então isso é bem importante, que você e o gestor sejam parceiros. Às vezes na escola tem mais de um gestor, sabe? Depende do tamanho da escola, tem o diretor geral, e daí tem o diretor da tarde, o diretor da manhã, depende da escola que você está. Então, faça essa turma jogar junto com você, faça o que for preciso para jogar junto com eles, porque isso torna mais fácil o teu trabalho. Realizar um trabalho coletivo, integre os partícipes da escola. Você não vai fazer esse trabalho sozinho. Eu sei que como coordenador você vai ter uma mesa, uma sala, mas não é lá que você vai fazer o teu trabalho. É na conversa, na circulação, na sala dos professores, nas reuniões. Então envolva o coletivo no teu trabalho. Sozinho você não vai conseguir. Você vai mediar a competência docente. Observou que eu não escrevi medir?
Não é medir, não é falar pôr em quantidade. Não, não. Mediar é ajudar, fazer a mediação desta competência. Às vezes você tem um professor super competente, sabe aqueles caras que entendem tudo do assunto, mas quando ele vai ensinar não dá certo. Então você precisa ajudá-lo nisso. Olha, eu vou te dar umas dicas, eu trouxe uma proposta. Por vezes você vai precisar falar claramente com ele, sozinho, numa sala. Falar, olha, eu tô vendo uma dificuldade nisso, não tá satisfatório, então eu vou te ajudar. E outras vezes isso pode ser feito em grupo, claro, depende da situação que você está vivendo, tá? Então, mediar, fazer a mediação da competência desse professor, valorizar essa competência na hora de dar aula, né? Ele tem que ser competente dando aula também. Desvelar práticas do professor e torná-las conscientes. Desvelar, né? Uma palavra bonita que eu escolhi para pôr aí, como se a gente dissesse assim, vamos revelar. Às vezes o professor não percebe que determinada prática que ele sempre faz, né, não é legal, não é boa. Então, do que nós estamos falando? Ele vai fazer a chamada, ele faz piadinha com os alunos. É legal em algum ponto e em alguma idade, mas às vezes fica inconveniente. Então é preciso que você converse com esse professor. Novamente te digo, pode ser em particular, pode ser num grande grupo, depende da situação, né? Porque não vai expor a pessoa, tá? Então converse com os professores sobre isso, mostre para eles práticas que eles fazem que não são tão eficientes e ao mesmo tempo mostre práticas que eles fazem que são super eficientes, elogie em público, conte isso para os outros. Muito bem, vamos lá. Invista na formação continuada do professor na própria escola. Quem que você vai trazer para falar com os professores na reunião pedagógica, na semana pedagógica? Traga pessoas que façam diferença na formação deles. Eu não consigo trazer a pessoa. Traga virtualmente. Não, virtualmente. Poxa, para de desculpas, tem jeito. Eu não consigo trazer. Traga o livro, o texto, converse. Mas não só mande ler, né? Leia junto, participe. Incentive práticas curriculares inovadoras. Mostre para eles quais são. Não adianta você chegar numa reunião e falar, quero práticas curriculares inovadoras. Ora, do que você está falando? Vamos trazer algumas experiências que foram feitas em determinadas escolas para a tua escola. Mas traga concreto, a pessoa aprende no seu significado, lembra? Então tá. Estabelecer parcerias com os alunos. Veja, ajude os alunos, instrua os professores. Essa relação professor e aluno, ela tem que ser muito próxima, tem que ser legal, bacana, e você pode ajudar nesta mediação, tá? Da relação de professor e aluno. Crie oportunidade para o professor integrar a sua pessoa à escola. Do que nós estamos falando? Quer ver? Você tem na tua escola um professor que toca violão, mas ele é professor de física, ele é professor de biologia. A atividade de tocar violão não tem nada a ver com a docência. Mas integre, faça uma surpresa uma vez na sala dos professores, por exemplo, e diga, hoje nós vamos ter um show na sala dos professores. 5 minutos lá, faça o cara cantar uma música, faça o outro. Puxa, integre a pessoa dentro da escola. Você vai ver como vocês vão se divertir, vão conhecendo habilidades das pessoas. Você é professor, tem uma professora que é professora de, vamos pensar uma coisa bem diferente, história, mas que faz crochê. Deixa ela mostrar o que ela faz. Vamos abrir um espaço na reunião para a gente, não é só venda, tá? Não estou falando que é para fazer um bazar, que às vezes nem pode na escola. Mas é mostrar que a gente tem outros dons. Há um tempo atrás tinha um TikTok, sabe aquela rede social, que tinha que dizer 5 coisas que ninguém sabia sobre você, né? E eu me lembro que eu fiz, por que eu vou escrever 5 coisas diferentes sobre mim? E por que você não brinca com eles também sobre isso? 5 coisas diferentes, que não tem nada a ver com a tua ação profissional. O que você podia dizer, né? Eu não vou contar as minhas 5 coisas, tá? Vou contar só uma. Eu já dei um banho num elefante. Vamos lá, gente. Aula. Procurar atender às necessidades reveladas pelo desejo do professor. O professor vai te falar assim, eu queria mesmo era levar os alunos naquele parque que tem lá. Para ficar bem legal essa aula que eu estou falando sobre reciclagem, eu queria ir com eles no espaço de reciclagem. O que você pode fazer com relação a isso?
Você pode dizer assim, ah, não dá. E aqui não adianta nem querer sair, que os pais não autorizam, não tem dinheiro, tá muito difícil. Tá, pode não dar sim. Mas será que não dá para trazer alguém da reciclagem lá, então, para falar com os alunos? De repente, não era exatamente o que ele queria, mas é alguma coisa. Então, faça alguma coisa possível. Negocie isso com o teu professor. Senão o cara vem cheio de ideia e você só cortando. Chega na terceira vez ele nem vai mais, né? Tá? Vamos lá. Estabeleça parcerias de trabalho com os professores. Trabalhe com eles. Vamos fazer junto esse projeto, vamos fazer junto esse artigo. Tá? E propicie situações desafiadoras para os professores. Eu desafio o grupo do 5º ano a fazer tal coisa, diferente do que nunca foi feito. Não é desafio, viro as costas e vou embora. É desafio e ajudo, mas é um desafio. Deixa eu só atentar aqui para uma coisa. Cuidado para você não sempre privilegiar os mesmos professores, especialmente os que são da tua roda, da tua gangue ali, né, dos teus amigos. E isso acontece na escola, a gente tem amigos. Cuidado, se você fez uma reunião individual com um professor, 1 hora com todos. Alguns vão precisar de mais tempo, outros menos, talvez, mas sempre faça com todos os professores, para que você não privilegie uns em detrimento de outros. Tá bom? Muito bem. Trabalhar integrado, né? Ou vamos começar assim a concluir falando do teu trabalho. O seu trabalho será melhor tanto quanto for a sua iniciativa de comunicação com a sua equipe. Converse, fale, busque, traga ideia, porque no trabalho do coordenador e do supervisor, ter uma boa comunicação é fundamental. Se você não é esta pessoa de muita falação, não estamos dizendo só disso. Esta comunicação, às vezes ela é verbal, às vezes ela é não verbal, às vezes ela é um abraço, às vezes ela é uma entrega de material. É só falar, tá? Eu não sou assim, eu não tenho esse dom. Ok, mas você pode ter o dom de ouvir. Você pode, e de uma certa forma, quando o outro está falando e você está ouvindo e levando em consideração aquilo, também é uma comunicação. Invista numa comunicação eficiente e clara. Respeite a pluralidade de opinião, mas batalhe para que as ações educativas sejam as melhores possíveis. Hoje a gente trabalhou nessa aula como é importante essa relação entre as pessoas, né? E como é importante a proposta de boas coisas. Eu fico esperando você propor boas coisas também. Bons estudos!